Se você costumava assistir filmes de terror no SBT, com toda certeza você deve ter visto várias vezes O Navio Fantasma. Um filme que era meio trash, só que com o tempo acabou tendo um pouquinho da sua onda de cult, afinal ele tem algumas cenas que são até que interessantes, mesmo que seu roteiro seja furado. Agora, em 2023, a gente volta a embarcar em um navio assombrado e que, pelo trailer, parece ser um filme bem interessante. Mas será que é um filme que vai além do trailer? Ou será que, de fato, mais uma vez, a gente tem uma história que afunda? Vou contar para vocês o que eu achei sobre esse filme, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de um bom filme de fantasmas. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos ao filme A Maldição de Queen Mary. Filme esse que supostamente vai chegar aos cinemas em dezembro e já está disponível em alguns lugares por aí. Mas nessa história a gente tem duas linhas narrativas diferentes. Na primeira linha a gente conhece uma família que embarca no grande navio do Queen Mary, que é um navio muito sofisticado e luxuoso, e eles fazem essa entrada de modo meio clandestino, fingindo ter outra identidade, para que eles consigam falar com um diretor. Afinal, o filho desse casal, ele gosta de dançar, e ele supostamente seria uma nova estrela mirim. Só que ao chegar lá, as coisas não saem como planejado e tudo acaba numa grande matança. E quando eu falo grande matança, realmente é uma tragédia gigantesca. E agora a gente vai para os tempos reais, aonde uma nova família entra no Queen Mary, só que agora de uma nova ideia. Nessa segunda família a gente acompanha uma moça que trabalha com uma ideia de fazer uma projeção 3D desse navio para fazer uma visitação futura. Ela precisa fazer esse mapeamento do lugar e ela leva a sua família a convite do capitão. E esse capitão tem uma ideia muito específica para esse convite que fica meio que guardado no mistério. Chegar lá, eles acabam sendo assombrados por um fantasma psicopata que é bem sanguinário. Se eu contar um pouco mais sobre essa história, eu acho que eu vou acabar com a experiência de vocês, porque é um filme que ele tem diversas nuances que podem ser interessantes para alguns e para outros não. Eu, infelizmente, vou dizer que eu estou nesses outros. Aqui a gente tem duas linhas narrativas. Essa linha de 1938 eu gostei bastante. Tem toda essa roupagem dos anos 70, muito bem feita. Tem até mesmo a ideia do navio, que é encantadora. E a ideia de estar naquele lugar enclausurado com um assassino psicopata extremamente cruel também é muito interessante para o gênero do terror. Eu gostei muito dessa linha narrativa, por mais que ela fique confusa em algumas vezes. Eu não entendia muito bem a motivação do assassino. Aquilo do nada ficou extremamente violento. Isso acabou com um pouquinho da minha experiência. Só que a ideia da máscara dele é bem chamativa, até mesmo como vocês devem ter visto pelo trailer. Já nos tempos atuais, a gente já tem uma narrativa que ela é muito mais complexa no sentido de confusa. Essa nova família que chega ali, a gente não entende o motivo deles estarem ali de fato, por que eles estão sendo assombrados. Esse fantasma, por sua vez, ele volta, mas o fantasma consegue matar, não consegue matar. E fora essas idas e voltas na linha narrativa, que volta e meia acontecem em momentos muito climáticos. Então a gente está prestes a ver uma grande cena de ação, volta para o passado, e no passado a gente está prestes a ver uma grande cena climática, vai para o futuro, e tem até mesmo alguns flashbacks dentro da própria linha temporal que eu achei péssimos. Tem uma cena específica que eu me incomodei bastante, que é uma cena onde essa mãe do presente ela está com a mão inchada porque alguma coisa aconteceu que a gente não sabe o que. E menos de 2 minutos depois, há uma cena em que volta no passado explicando por que a mão dela está inchada. E é uma cena que aconteceu naquela mesma casa pouco tempo antes, naquela mesma noite. Então não teria motivo do diretor fazer essa ida e volta no presente, do passado do presente, só para tentar justificar essa história. Isso acaba deixando confuso, acaba deixando sem graça. Poderia ter sido uma narrativa linear que eu tenho certeza que seria muito mais bem aproveitada. Eu não vou dizer para vocês que esse filme é péssimo, ele não chega a ser um filme desastroso, eu já vi filmes muito piores esse ano. Só que aqui a gente tem um filme que ele não sabe exatamente para onde ele vai, que foi o problema das grandes produções esse ano, pelo menos para mim. Aqui a gente tem essa narrativa do passado que é bem interessante. Se fosse feito um filme só nessa narrativa, com toda certeza seria muito impactante. Tem toda essa questão do gore que é muito presente. Esse assassino é um assassino que dá medo de fato, a máscara chama atenção. E se continuasse uma ideia de uma narrativa linear ali,
mesmo sendo um filme de época nos tempos atuais, faria sentido, ficaria muito interessante, podendo até mesmo abrir para um epílogo que mostra pessoas chegando no navio depois de tudo que aconteceu no futuro, sendo visitadas por esses fantasmas, assim como aconteceu com a primeira temporada do American Horror Story. E se houvesse também um filme só do presente, com toda uma ideia um pouco mais fechada, com um roteiro sem tanto buraco e tanta brecha, também seria interessante, porque ainda teria essa ideia desse fantasma que é assustador, essa ideia do navio, e teria toda essa questão da claustrofobia de estar naquele lugar fechado, visto que é apenas uma família que estão completamente perdidos num lugar gigantesco. Só que o filme, infelizmente, tentou juntar essas duas narrativas e para mim parece que ele fez uma grande supona, e nessa supona, a não ser que você olhe com muita atenção, pouca coisa você vai conseguir tirar de proveitosa. Então, se eu fosse notar esse filme de 1 a 10, eu daria um 6 ou talvez até mesmo um 5. É um filme que tem grandes potenciais, só que infelizmente ele acaba afundando drasticamente na própria ideia que ele tenta nos vender, tentando ser mais inventivo. Então, finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui. E caso você tenha dica de filme, série ou livro, escreva embaixo que com toda certeza eu estou muito ansioso por embarcar nas indicações de vocês.